TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Toda quinta-feira nós temos uma entrevista aqui no seu Almoço de Negócios e hoje não é diferente. Nós temos o prazer e a honra de receber nos nossos estúdios Fábio Idoeta, diretor financeiro e de RI da Sequoia Properties. Fábio, muito obrigado pela gentileza em participar aqui do nosso programa. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Vinícius. Obrigado. O prazer é meu. Fica à vontade, vou te pedir para chegar um pouquinho mais perto aqui do microfone pra gente conseguir te ouvir muito bem. Não é a primeira vez que você participa aqui da TC Rádio, eu tava pesquisando, né, para fazer a nossa entrevista, vi que nós já conversamos em outras oportunidades, mas o cenário era bem diferente no que diz respeito à macroeconomia do nosso país. Os juros estavam num patamar muito mais baixo do que nós vemos hoje. Atualmente a taxa Selic, taxa básica de juros do Brasil, no patamar de 13,75%. Como que esses juros estão impactando o modelo de negócio da Sequoia Properties? É a primeira pergunta que chega aqui também da nossa audiência. Muita gente falando em juros e pandemia, a gente vai passar por pandemia na sequência. Mas falando sobre macroeconomia primeiro, Fábio, por gentileza, quais são os desafios que vocês projetam para esse ano de 2023, tendo como base essa Selic no patamar na casa de 2 dígitos? Legal, a Selic alta, de fato, ela atrapalha bastante a operação de fundos imobiliários, principalmente porque uma alternativa, a renda fixa passa a ser uma alternativa muito confortável para alocação de capital, né? A maior parte dos investidores em fundos imobiliários é de pessoas físicas que costumam migrar muito rapidamente o seu patrimônio para a renda fixa quando os patamares ficam altos como estão agora. Então a gente passou por esse procedimento, por esse movimento no final de 2021, quando começou a aumentar a taxa de juros, mais ainda no ano passado. E o que a gente vê agora é que, mais do que o patamar alto, a gente ainda não tem uma perspectiva clara de quando que o cenário vai reverter. Eu acho que ainda tem as incertezas ainda estão muito grandes com relação à macroeconomia, com relação à postura do governo, um governo novo. Eu acho que a gente precisa reduzir um pouco a banda das incertezas, né? Então, eu acho que dificilmente, acho que todo mundo concorda que os juros vão cair, mas eu acho que ainda tem muita discrepância em quando vai cair. Tem gente que ainda acha que precisa subir um pouco antes de cair, né? Então, acho que enquanto isso tudo não ficar um pouco mais claro, as cotas de fundo imobiliário vão continuar sofrendo um pouco. Ô Fábio, qual é o cenário básico que vocês estão trabalhando lá dentro da companhia com os juros, né, no fim deste ano? Porque, salvo engano, o Boletim Focus colocou na sua última divulgação a Selic em 12,5% no fim deste ano. Aumentou a projeção, que era de 12,25%. Ainda assim, projeções em geral colocando os juros no fim de 2023 no patamar de 12%, 12,25%, 12,5%, que é um patamar bastante elevado. Como que vocês trabalham? Quais são as projeções de vocês nesse sentido, por gentileza? A gente é levemente pessimista com relação a isso, né? A gente, logicamente, é muito cuidadoso com qualquer premissa que seja excessivamente otimista e que cause a gente perseguir um movimento que traga algum risco para nós e para os nossos investidores. A gente acha que a gente trabalha com cenários mais pessimistas em geral para as taxas de juros, e nos nossos modelos em geral a gente coloca patamares bem parecidos com esses de 12, 12,5 para o final do ano, sim. No fim deste ano, muito bem. Tem algumas pessoas, a gente estava falando aqui muito sobre política antes de você chegar, né? O presidente da República ontem, Luiz Inácio Lula da Silva, em uma entrevista exclusiva à Globo News, entre outras coisas, chamou de bobagem a independência do Banco Central. Tudo isso fez com que os juros futuros hoje, os DIs, colaborou para que eles operem em viés de alta. O pessoal está perguntando se após a eleição do presidente da República, algo mudou no planejamento estratégico da companhia em relação a investimento neste ano de 2023. Houve algo nesse sentido? Não, a gente, como eu falei, a gente está mais cauteloso porque ainda existem incertezas com relação ao rumo que o governo vai tomar, né? Se o governo tomar um rumo que seja que beneficie a economia, beneficie a iniciativa privada, beneficie o investimento, acho que a gente pode acelerar nossos investimentos. A gente trabalha basicamente com duas vertentes de crescimento para nossos investimentos. Em fundos imobiliários, crescendo o nosso fundo listado ou eventualmente trazendo novos fundos com outras estratégias. E na nossa área de desenvolvimento imobiliário, também a gente capta dinheiro com o investidor. Então, a gente está muito
a gente captura muito a temperatura do investidor nesses dois segmentos, e hoje os investidores estão mais num compasso de espera do que num compasso de investimento. Lógico que, como eu falei, como as incertezas estão muito grandes, a banda está muito larga de opiniões, tem gente que está mais do lado otimista, gente lá do lado muito pessimista, que já tirou dinheiro do Brasil, etc. Mas acho que, na média, as pessoas ainda estão em compasso de espera para esperar para aguardar para ver onde o governo vai levar a economia. O Fábio, muita gente, né? Até falei aqui no começo da nossa conversa, quando eu iniciei aqui a troca de ideias com você, o pessoal já escreveu aqui no nosso WhatsApp a palavra pandemia. São duas as principais perguntas. A primeira é se a companhia ainda sofre algum tipo de efeito da pandemia do coronavírus, né? Porque houve uma mudança significativa no modelo de trabalho, né? As pessoas não estão indo mais para os escritórios, ou se estão indo, não é 5 vezes na semana, é um modelo mais híbrido. Então, nesse sentido, a nossa audiência gostaria de saber como que o fundo tem sofrido esse tipo de impacto e se esse impacto segue acontecendo dentro da Sequoia Properties, por gentileza. Não, assim, a resposta mais rápida é não, mas a gente não é muito a favor de trabalho remoto. Lógico que a gente não acha que precisa estar todos os dias do ano, todos os dias úteis do ano no escritório. Acho que a pandemia nos ensinou a trazer um pouco mais de flexibilidade no nosso modelo de negócio. Então, a palavra híbrido acaba, acho que, tomando a maior parte das empresas. Mas a gente é mais do lado de trabalho presencial do que um lado de trabalho remoto, né? Eu acho que a qualidade das interações presenciais ela é muito maior do que a qualidade das interações digitais, né? Então, você está na mesma sala, conversando com seus colegas, discutindo assuntos, ou mesmo quando você não está discutindo, você escutando alguém discutindo com alguém, acho que cria uma criatividade, uma interação que no ambiente digital isso não é possível. Mas lógico, como eu falei de flexibilidade, se alguém precisar ficar um tempo fora, uma semana ou um dia por semana, hoje os modelos cabem isso, mas eu não acho que eu não consigo enxergar, pelo menos no nosso negócio, um modelo com predominância digital em relação a presencial. Boa. A Sequoia, ela também atua, né, na comercialização de empreendimentos. Como que está isso nesse momento, principalmente aqui na Grande São Paulo, que é a área de atuação principal da Sequoia? A demanda por empreendimentos comerciais, principalmente nesse começo desse ano, no fim do ano passado. Aí, mais uma vez, a gente coloca, né, a taxa de juros. Na questão do comercial, justamente, às vezes empresas precisam de um escritório menor do que precisava anteriormente. Todo esses cenários seguem impactando agora, mudando o viés da pergunta, né, o sentido da pergunta, não os colaboradores da companhia, mas a venda desses prédios comerciais, dessas salas comerciais. Isso sofreu algum tipo de impacto ou também já é um assunto superado? A Sequoia a gente não atua como imobiliária, então a gente não comercializa propriedade de terceiros. A gente comercializa os empreendimentos que a gente desenvolve na nossa área de desenvolvimento ou os empreendimentos que a gente faz gestão, seja de investidor, seja próprio, seja de algum cliente que tem patrimônio imobiliário com a gente. Dito isso, eu acho que o impacto da pandemia especificamente na comercialização de espaços de escritório, como você mencionou, foi bem menor do que se esperava ou se imaginava lá no início da pandemia, quando estava todo mundo trabalhando de casa e que achavam que o escritório ia reduzir 40%, 50% em um ano. Eu acho que hoje o que a gente está vendo ainda é redução de espaço, mas mais porque tem crise, a economia não está como todo mundo esperava, não estamos crescendo como crescia antigamente. É um outro fator que não pandemia. São outros fatores. Eu acho que o fator pandemia é muito, muito pequeno na ocupação do escritório ainda. Muito bem. Por falar no modelo de negócio da empresa, a Sequoia, ela se verticalizou, né, em todas as etapas do ciclo de investimento imobiliário. Ela atua neste momento, diretamente, melhor dizendo, na gestão de fundos, no desenvolvimento de incorporações, administração de imóveis e comercialização. Quais são as vantagens da companhia frente aos pares, justamente por ter esse modelo de negócio verticalizado, Fábio? Eu acho que por a gente ter esse modelo verticalizado, a gente consegue internalizar algumas competências que a gente não teria se a gente não atuasse em algum segmento ou terceirizasse algum segmento. Então, por a gente ter uma comercializadora, por exemplo, eu tenho o controle do processo comercial.
Então eu consigo entender o que está acontecendo mais no micro e agir e direcionar as nossas forças comerciais com base no nosso diagnóstico. A gente tendo uma desenvolvedora, eu estou o tempo todo comprando terreno, o tempo todo fazendo obra, a gente tem uma sensibilidade muito grande dos custos de construção, dos custos de reposição dos nossos imóveis. Então, no final das contas, a gente acha que a gente é um pouco melhor em cada uma dessas coisas por ter o todo. A gente é um pouco melhor gestor de imóvel, porque a gente sabe desenvolver. A gente é um pouco melhor gestor de fundo, porque a gente trabalha muito bem, muito próximo dos imóveis e trabalha em desenvolvendo novos empreendimentos. Então, acho que a gente acaba sendo um pouquinho melhor em cada uma das coisas por ter esse modelo bem integrado. Atualmente, qual que é o patrimônio sob gestão do fundo, Fábio? Do nosso fundo listado, que é o nosso fundo que é aberto ao público, ao SECR11, o nosso PL é em torno de 150 milhões. Mas a Sequoia faz gestão de alguma coisa em torno de 2 bilhões de reais, entre fundos de investimento e imóveis sob gestão. Muito bem. O pessoal está perguntando aqui, em relação ao fundo que você citou, que é aberto, né, aqui, CQR11, eu estou olhando aqui agora, né, a cotação do fundo, nesse instante, cada cota está sendo negociada a R$ 61,52. Hoje está subindo 0,82%. O pessoal está perguntando no nosso WhatsApp qual que é a sua maior preocupação, ou qual que é a maior preocupação da empresa. É em relação à valorização do preço da cota, o preço de tela da cota, ou se a maior preocupação é em oferecer para os cotistas um dividend yield cada vez mais substancial. Ou, aí sou eu que estou, agora eu emendo, ou as duas coisas concomitantemente? Então, onde a gente tem mais ingerência, onde a gente mais tem coisas para fazer, é na operação do fundo, é na parte do yield. Então, o que a gente tem que garantir no dia a dia? Que os nossos imóveis estão íntegros, que as nossas relações locatícias têm a mesma qualidade de sempre, que a gente está recebendo tudo em dia, que as garantias estão estabelecidas, que a qualidade das operações dos inquilinos permanece igual, a qualidade dos imóveis, a manutenção está em dia, tudo isso é o nosso trabalho do dia a dia. O preço da cota, a gente não tem, é o mercado que decide, né? A gente faz o máximo que a gente pode no trabalho de RI para explicar, ser mais transparente possível, falar com o maior número de pessoas possível, mas no final é o mercado que direciona o preço da cota. E como eu falei no início da primeira pergunta que você fez, o cenário hoje é péssimo para fundos, por isso que a cota está sendo negociada nesse patamar de 60 e pouco, quando o nosso valor patrimonial é R$ 93, R$ 94 hoje. Então, a gente se gasta muito tempo mantendo a integridade e a qualidade das operações do nosso fundo. O preço da cota, a gente faz o máximo que der para explicar para os investidores, mostrar a qualidade dos imóveis e esperar que isso reflita no médio prazo no preço da cota. Lógico que nos incomoda bastante o preço da cota baixo, porque é o patrimônio dos nossos investidores que está na linha, e porque a gente também atrapalha o nosso crescimento, né? Quanto mais a cota ficar descontada, mais difícil é promover o crescimento do fundo, e a gente acha que faz parte da nossa obrigação como gestor sempre promover o crescimento do fundo de forma sustentável que agregue valor para o cotista. Falando especialmente sobre o SEQR11, quais são os imóveis que fazem parte desse fundo? São aqueles imóveis localizados aqui, especialmente na Grande São Paulo, ou Fábio? A gente tem 5 imóveis, 2 estão em São Paulo, 2 no estado de São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e 1 no Rio Grande do Sul. A gente tem, aqui em São Paulo, a gente tem uma loja de rua locada para o Saint Marché, uma loja aqui no Brooklyn. Tá. A gente tem um imóvel dentro de um condomínio logístico refrigerado em Jandira. No Rio de Janeiro, a gente tem 2 imóveis locados para Atento. E no Rio Grande do Sul, a gente tem um imóvel industrial. Atento é empresa de serviços de comunicação digital, de CRM, tá, etc. E no Rio Grande do Sul, a gente tem um imóvel locado para uma companhia de autopeças que chama Magna, uma das maiores companhias de autopeças do mundo. E eles alugam o nosso imóvel porque eles prestam um serviço ali para a fábrica da GM, aquela fábrica enorme que a GM tem em Gravataí, em Rio Grande do Sul. Muito bem. Como que está sendo, nesse momento, a conversa com os seus locatários no que diz respeito à duração de contrato e também a eventuais ajustes, né, no valor da locação? Esses ajustes têm sido feitos com base no IGPM ou vocês estão usando outros índices como base de cálculo para esse tipo de negociação? Nos nossos contratos, por alguma coincidência,
4 dos 5 imóveis, o contrato prevê o reajuste pelo IPCA. Então, a gente nunca teve... IPCA. Então, a gente nunca teve problema, não por ser o IPCA ou o IGP, mas a gente nunca teve problema em corrigir os imóveis pelos índices cheios de inflação. O único imóvel que é corrigido pelo IGPM, na verdade, ele o contrato prevê um valor variável respeitando um piso, e esse piso que é registrado pelo IGPM, e o valor, na verdade, variável está muito acima do piso, então o IGPM de 30% não mudou absolutamente nada. Ah, tá. Mas o mais importante disso, Vinícius, é que o que a gente procura ter é que os nossos imóveis sejam relevantes para os inquilinos. Eles têm que ser estrategicamente importantes nas operações dos nossos locatários. E quando você diz isso, é locação, é tamanho, é condição do De imóvel? tudo. Eu sempre digo o exemplo, a gente aqui da Sequoia, a gente é uma gestora. A gente fica no escritório, no andar. Se por algum motivo tiver algum problema sério com o imóvel, com o locador, eu saio e remonto minha operação, e em 10 dias depois a gente está funcionando normalmente no vizinho ou no outro andar. Sim. Nisso não acontece nos nossos locatários. A gente faz questão que eles precisem do imóvel estrategicamente para gerar receita, para gerar a operação deles. Portanto, o que acaba resultando nisso é que fica mais fácil você reajustar os índices, fica mais fácil você estender um prazo quando o contrato está no final, porque os imóveis são importantes pelo imóvel, geração de receita para eles. Por exemplo, o San Martin não consegue vender comida se não tiver um ponto de venda lá. Eu ia justamente usar o exemplo do Saint Marché, que é um supermercado, né, bastante conhecido aqui na cidade de São Paulo, voltado para um público de classe média alta e alta renda. Quer dizer, poxa, a localização é fundamental para esse modelo de negócio, de modo que os donos da marca falem assim, poxa, vale a pena pagar aqui o reajuste que os locatários estão pedindo ou vamos procurar outro lugar? Puxa, até a gente estabelecer a clientela, aqui é um lugar seguro, tal. Então, vale a pena. Então, eles mantêm o contrato. É nesse sentido de importância. O local se torna fundamental para aquele modelo de negócio. E não é só o local, porque às vezes é a disponibilidade de imóveis semelhantes naquela região. Então, vou dar um exemplo. Os nossos imóveis da Atento. Olhando de fora, parece que o imóvel da Atento é o mais fácil de replicar de todos, porque é um escritório, fica ali na região, não fica em região premium do Rio de Janeiro. Mas para Atento, primeiro, é o lugar onde a Atento precisa estar, porque ela precisa estar perto da força de trabalho deles. A força de trabalho mora nas regiões onde a gente está. A gente tem um imóvel no bairro da Penha, outro imóvel no Madureira. E 2, são imóveis de 12 mil metros quadrados de ABL, numa região altamente consolidada e adensada, onde você não consegue construir ou achar pronto um imóvel dessa natureza. Então, esse tipo de coisa, não só a qualidade e a localização, mas a disponibilidade de imóveis semelhantes naquela região, também dá uma força para o locador. Muito bem. Olha, conversa boa passa rápido, nós já estamos aqui com o Fábio Idoeta falando sobre a Sequoia Properties há cerca de 22 minutos e tem perguntas chegando aqui, o pessoal interagindo também, muito obrigado a você que nos acompanha pela plataforma do TC, em tc.com.br, você que nos ouve pelo aplicativo do TC na palma da sua mão e toda a audiência também aqui no canal oficial do TC no YouTube. Muito obrigado. O pessoal aqui, o Luciano Santos, ele escreveu aqui, os FIIs pode ser mais parecido com os ratings, né? Falando aí, fazendo uma comparação com o mercado americano. E acho que ele está dizendo aqui, já os FIIs têm pouco crescimento em dividendos, mas os dois são livres de impostos. A gente tem ouvido falar aqui, Fábio, tenho duas perguntas para você para a gente encerrar nossa conversa. Boa parte da audiência da TC Rádio, da comunidade do TC, olha para a renda variável. Mas com esses juros altos, alguns setores são bastante impactados. O segmento varejista, o segmento de tecnologia, o próprio setor de construção civil, e muitas pessoas começaram a aportar em fundos imobiliários. O próprio Tato Barros, que é um contribuidor muito conhecido aqui da nossa comunidade, fez esse movimento e disse que ficou bastante feliz e surpreendido com os dividendos caindo na conta. Ele falou, olha, ele falou, vou fazer isso mais vezes, vou aumentar os meus aportes, porque você não tem tanta dor de cabeça e de repente, num dia do mês, você recebe ali o dividendo. Ele gostou dessa experiência, ele que começou a aportar em FIIs recentemente. Boa parte da nossa audiência está procurando os FIIs também como uma alternativa para o mercado de renda variável, pessoal que não quer deixar o dinheiro parado na renda fixa. Esse tipo de movimento, de alguma maneira, beneficia a Sequoia Properties. Digo assim, a procura pelo fundo está maior, porque uma coisa é o cotista que comprou com o preço de tela da cota na casa dos R$90. Outra coisa são
os investidores que agora estão olhando para o fundo como uma oportunidade nessa região aqui dos R$60. Nesse sentido, houve um aumento de procura por fundos imobiliários em geral? Qual que é a sua percepção? Sem dúvida, acho que essa pulverização ela ajuda a Sequoia, ajuda o nosso fundo, mas ajuda o mercado como um todo, né? Quanto mais cotistas tiverem, quanto maior for a liquidez, mais perto do valor justo as cotas vão ser negociadas, mais fácil é você montar e desmontar a posição e mais vão valer as cotas no final das contas. Então, isso ajuda demais. Tanto que no ano passado, a gente está quase se aproximando de 2 milhões de cotistas na B3. E foi um aumento, se eu não me engano, de mais de 25% em relação ao final de 2021. O nosso fundo, especificamente, apesar de ser um fundo pequeno ainda, a gente tem, como eu falei, 150 milhões, que para a indústria de fundos ainda é um fundo pequeno. A gente começou o ano passado com 1.800 cotistas, até menos, e terminamos com quase 5 mil cotistas. Então aumentou 2,7 vezes ao longo do ano. Quase 3 vezes. E isso ajuda bastante. E o que eu acho que o investidor está cada vez mais percebendo, a gente fala isso há bastante tempo, fundo imobiliário é uma alternativa muito eficiente de se investir em imóveis, né? Acho que a maior parte dos investidores, até pela natureza humana, gosta de investir em imóvel, né? Gosta de ter um pedaço de terra, um pedaço de tijolo em seu nome, mas investimento imobiliário direto, né? Você fala comprar um imóvel, comprar uma laje, alguma coisa assim, ele é mais difícil, porque você precisa de tickets mais altos, você não tem liquidez, você tem custos de entrada e saída muito altos, você precisa pagar corretor, ETBI, etc. E o fundo imobiliário te dá a oportunidade de investir nesses imóveis e até outros imóveis que sequer estariam no seu radar, como por exemplo, você pode ter um pedaço de um shopping center, se você quiser, você pode pegar um pedaço de um galpão, de um imóvel locado para Atento, por exemplo. E no caso da Sequoia, você está aqui em São Paulo e pode ter participação em imóveis no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. Coisas que você dificilmente teria, não só pela sofisticação da sua gestão patrimonial, mas também pelo tamanho, né? Você comprar imóveis com um inquilino como a Magna, inquilino como o Seu Marché, você não conseguiria, a não ser que você fosse um investidor muito, muito grande, né? Então, os fundos imobiliários, eles são uma alternativa muito interessante para quem quer ter essa exposição na carteira. Nesse ano, o cotista da Sequoia Properties recebeu, né, desse fundo que nós estamos conversando específico, tem a sua cota negociada aqui no capital, tem a cota aberta, né, na Bolsa Brasileira, no mercado de renda variável do nosso país, recebeu 68 centavos por cota no dia 13 de janeiro. Foi isso mesmo, Foi. Fábio? Fiz a pesquisa aqui e trouxe. E nos últimos 12 meses, um dividend yield na casa de 12,74% ao ano. Pra gente encerrar, queria que você trouxesse uma perspectiva para nossa audiência, para quem está chegando agora, para quem ouviu sobre o fundo e que está pensando aí, quem sabe, em aportar parte dos seus recursos no fundo. A ideia é que ao longo deste ano de 2023, esse dividend yield siga aí na casa de 12,70%? Provavelmente vai ser maior, né? Maior. Porque o que acontece? A gente, conforme os contratos vão sendo reajustados, e nossos contratos se reajustam em diversos meses, a gente vai repassando esses reajustes para a cota. Então, todo mês, não, em alguns cenários, em alguns momentos, a gente divulga guidance para pelo menos 6, 9 meses para frente. Então, se você entrar no nosso relatório mensal, entrar em qualquer comunicação nossa, você vai ver o nosso guidance que contém a nossa projeção de distribuição de dividendos. A gente hoje tem um guidance vigente até junho desse ano, então que contém a nossa previsão de quanto que a gente vai distribuir pelo nosso fundo. Pela nossa banda, a gente deve distribuir entre 13,3% e 14,3% versus o valor da cota de hoje. Ou seja, quem compra uma cota do Sequoia hoje, dentro da banda que nós divulgamos de guidance, deveria esperar um dividend yield nessa faixa, entre 13,3% e 14,3%. A gente, como eu falei, a gente sempre tem um guidance divulgado, a gente gosta de dar transparência e previsibilidade para o cotista. Desde que o fundo é público, em fevereiro de 21, a gente já são 23 meses consecutivos que a gente tem um guidance divulgado e cumpre o guidance que a gente divulgou. Então isso mostra um pouco da estabilidade das nossas operações, que sim, é possível ter uma previsibilidade boa na nossa distribuição de resultados. Uma conversa muito legal nesse início de ano para você, investidor e investidora, considerar diferentes caminhos para os seus investimentos. Quero agradecer demais a gentileza e o espaço na agenda do Fábio Idoeta, diretor financeiro e de RI da Sequoia Properties. Fábio, obrigado, espero que a conversa tenha sido tão legal para você, como foi para nós, como foi aqui para nossa audiência, que interagiu bastante, principalmente pelo nosso WhatsApp, pessoal comentando muito também aqui no chat do YouTube. Muito obrigado, viu, Fábio? Obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Os microfones da TC Rádio seguem sempre à sua disposição. Obrigado, foi um prazer, foi todo mundo. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.
Rádio.